Bom, dando continuação, né, aquela parte de identificação de simbologia de instrumento de planta, né, industrial, existe o termo telemetria, que na verdade nós já estamos utilizando, né, mas não com os valores de telemetria, não com o significado de telemetria. Vamos lá. Antes disso, na verdade, eu trouxe o último slide, né, da aula passada, que foi um exercício. Eu Ô, pedi. Brian, Oi, diga. o meu você não autorizou a gravar, não. Tô tentando aqui, mas tá pedindo permissão. Eu quem? Quem tá falando? Desculpa. Carol, é Carol. Carol Ferrazani? Isso, eu mesmo. Tá. Tá autorizado. Obrigada. Ok? Bom, eu trouxe um exercício da aula passada, né, para a gente trabalhar em cima dele, só que uma engenharia reversa, né? Nós identificamos cada instrumento dessa planta. Identificamos cada instrumento das plantas, né, que eu passei para vocês na aula passada. O que eu preciso que a gente faça agora com essa planta aqui? Uma engenharia reversa. Você vê o processo e você faz um desenho, né, um croquisinho sobre uma identificação completa de cada instrumento. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, pronto, ficou um pouco maior, enumerar esses instrumentos aqui. Vai tornar mais fácil para a gente, né, uma habilidade melhor para a gente poder identificar. Ou eu posso fazer igual a aula passada, né? Eu não vou enumerar, não. Vou deixar para enumerar falando sobre o trabalho. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir uma outra tela aqui. A gente fazer junto esse trabalho aqui. Bom, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 instrumentos. Então vamos separar instrumento a instrumento. Você pega uma planta industrial e nós vamos separando cada caso. Primeiro, aqui, ó. Faltando o transmissor. E a válvula. Bom, perfeito, vamos lá. Então, todos esses casos aqui, ó, eles estão nessa planta aqui, correto? Controlador, nós vamos dizer que está no painel principal acessível ao operador. Os demais instrumentos estão no campo, né? Então, o primeiro instrumento aqui, ó, é uma válvula, ok? É uma válvula de acionamento manual que controla a pressão. Então, nós vamos
para essa simbologia aqui, ó, para esta simbologia aqui, vamos fazer um círculo. Né? Sem preenchimento. A válvula está no campo, então não vai ter linha no meio, ok? Então, ela controla o fluido, que é pressão, que é a variável de processo, é o nosso PV, né? E é uma válvula controladora de pressão, né? Acionada manualmente. Então, vamos chegar aqui, ó. PV, ok? Aqui não tem nada relacionado à área, mas a gente pode determinar uma área para ela, né? Só para título de curiosidade aqui, né? Então vamos dizer que esses instrumentos estão na área 1. Tudo que é relacionado a campo está na área 1. O que for relacionado a painel na sala de controle vai ser na área 2. Então, ó, essa válvula de pressão está aqui. Ok? Então, aqui é o nosso instrumento. Né? Instrumento discreto sem a linha montado no campo, né? Localizado na área 1, nós determinamos, do tipo válvula de pressão, depois a gente identifica melhor. E o sinal de entrada e saída dela é o próprio fluido, né? Então, suprimento ou impulso. Então, podemos fazer assim, ó. Suprimento ou impulso não é linha contínua. Então, linha contínua, para cima e para baixo. Ok? Perfeito. Então está aqui o nosso instrumento. Então, essa válvula aqui, ó, é uma válvula controladora de pressão. Então, está no campo. Então, é um instrumento discreto, né, localizado na área 1. Aliás, montado no campo, sem a linha no meio, localizado na área 1, do tipo válvula de pressão, com entrada e saída, né, por suprimento ou impulso. O segundo instrumento é um transmissor de pressão. Então, a primeira letra, P, pressão. Segunda letra, P, de transmissor de pressão. Né? Aí vamos lá. Entrada. Ó, suprimento ou impulso, só que sai aqui, ó, sinal elétrico, de 4 a 20 mA. Então, a entrada dele vai ser por baixo, a saída dele vai ser sinal elétrico. De 4 a 20 mA. Então, entrada, suprimento ou impulso, saída, né, sinal elétrico. Perfeito? O próximo instrumento vai ser o nosso controlador. Né? Então, ele é controlador de quê? De pressão. A variável de processo é pressão. Então, a primeira letra, P de pressão.
Segunda letra, a função dele, é um controlador. Porém, ele está na área 2, né, instalado num painel principal, a sala de controle. Então, tem que ter a linhazinha no meio, ok? Então, tem que ter a linhazinha no meio. Uma linha contínua. Então, a entrada dele, né, corrente elétrica, né? Então, sinal elétrico é saída, sinal elétrico também. Então, aqui, ó, tanto a entrada quanto a saída tem que ser sinal elétrico. Perfeito? Bom. Então, recapitulando aqui, né? Meu Deus. Então, recapitulando. Vai ficar mais funcional para a gente. Estou aqui recapitulando. Né? Está montado no campo esse instrumento aqui, esse dispositivo. Então, que dispositivo é esse? É um instrumento discreto. Por que instrumento discreto? Porque ele não é um instrumento compartilhado, ele não é um... porque tem que ter aquele quadrado em volta, né? Instrumento compartilhado é um instrumento que faz duas funções. Válvula só faz uma função. Então é um instrumento discreto, montado no campo, né? A válvula não fica na sala de controle, ela fica no campo, então não fica a linhazinha no meio. Localizado na área 1, que nós estipulamos que o campo é a área 1 e sala de controle, né, número 2. Com sinal de entrada e saída pelo próprio fluido, então suprimento ou impulso. O segundo instrumento, né, ele também está no campo, né, ele é um transmissor de pressão, está no campo. Então, não é compartilhado, não é controlador lógico programável, né, ele é um instrumento discreto, perfeito? Então, instrumento discreto também montado no campo, ó, não tem a linhazinha, também é montado no campo, né, localizado na área 1, do tipo, primeira letra P, pressão, segunda letra T, então de transmissor. Então, transmissor de pressão com sinal de entrada, suprimento ou impulso, sinal de saída elétrico. Né? Terceiro instrumento vai ser um instrumento discreto. Né? Então depende. Esse dispositivo ele poderia ser um controlador lógico programável, né? Ele não está com cara de controlador lógico programável, não. Falar, pô, Brian, mas eu gostaria que fosse controlador lógico programável. Aí tem que fazer aquele símbolo do balãozinho, ok? Então aqui eu disse que sendo um CD600, por exemplo, uma imagem de um controlador convencional. Fala, pô, Brian, vamos mudar um pouco. Ok. Então a gente pega aqui. Quero exemplo diferente, exatamente para fazer meu trabalho. Perfeito. Então, O outro trabalho para entregar na próxima segunda? o terceiro? Isso. Não, dia da prova. Data da prova. Ah, beleza. Uhum. Perfeito. Pronto, então agora é um controlador lógico programável. Tá?
né? Então, um controlador lógico programável, localizado na área, acessível ao operador, então está no painel principal, linha no meio. Número 2, localizado na área 2, do tipo controlador de pressão, com sinais de entrada e saída elétrico. Ok? Então, fizemos uma engenharia reversa, mas com características diferentes para auxiliar no seu trabalho. Então, agora nós temos a válvula e nós temos o conversor. Ok? Então, vamos lá. Esse carinha aqui a gente não precisa. Pode sair fora. Esse instrumento aqui. Trazer ele mais para baixo. Vamos lá. Esse aqui vamos alinhar ele. Então, o primeiro instrumento aqui, ó, ele está montado no campo também. Então, vamos voltar para cá. Esse instrumento. Ele é um instrumento discreto, né, localizado no campo. Né? Ele é um conversor de sinal, de pressão. Né? Então, ele é um conversor de pressão, né, e ele converte de elétrico para ar comprimido, ó, para pneumático. Né? Então, vamos lá. Então, aqui. Então, ele é um YP, né? P de pressão, Y de conversor, né? A letra subsequente, localizado então, ó, instrumento discreto, né? Localizado no campo, sem a linha no meio, na área 1, do tipo conversor de pressão, né? Com sinal de entrada, aí eu tenho que colocar o elétrico, pontilhado, né? E sinal de saída é pneumático. Então, precisaremos reduzir essa espessura. Isso é um sinal pneumático, é uma telemetria pneumática. Então, tanto esse quanto esse, na animação, vão com o anterior. O instrumento de baixo é uma válvula acionada pneumaticamente, né? Então, é uma válvula controladora de pressão, né? Válvula de pressão, correto? Que o fluido que passa aqui é fluido pressurizado, né? O acionamento dela, né, é um acionamento pneumático, é um acionamento... Aliás, falei bobagem. A entrada e saída dela é o suprimento ou impulso, né? Fluxo contínuo. A entrada e saída da válvula aqui, ó, é suprimento ou impulso. A gente pode fazer assim, ó. Ficar mais próximo do real, ó. Um lado, outro lado. Então, essa válvula está assim, ó, né? Suprimento ou impulso. A forma com que aciona ela é que é pneumaticamente, né? Então tem que analisar aqui como é instalada essa válvula. Essa cabeça dela aqui, ó, é uma atuação pneumática, é um posicionador. A válvula mesmo é só isso aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tá uma válvula de pressão. Instrumento discreto, porque não é compartilhado, não é um computador e não é um controlador lógico programável. Então é um instrumento discreto, né? Montado no campo, sem a linha no meio. Também não faz sentido uma válvula ser montada na sala de controle. Localizada na área 1, que nós determinamos que a área 1 é o campo, né? Então, com entradas e saídas por suprimento ou impulso, porque está aqui, ó, entrada e saída. Brian, Oi. só para eu ver se eu estou acompanhando, tá? É que você está fazendo, né? Você
no trabalho você vai dar os desenhos para a gente poder fazer esse esquema, é isso? Vai ser Igual você está igual. orientando aí pra gente. Então, o terceiro trabalho é porque eu não comecei a falar do terceiro trabalho ainda, por isso que está gerando Não, beleza. dúvida. É só então. Tá, é que assim, por exemplo, como que eu vou ver o desenho? Se você explicou, eu buguei, tá? Como que eu vou olhar o desenho? Vou ver que é uma válvula com posicionador, né? E vou saber o que fazer, entendeu? Igual você falou, porque aqui ela é no campo, mas o que que vai fazer eu olhar para o desenho e saber que ela está no campo, entendeu? Essas coisas assim. Isso, então, vamos lá. O trabalho de vocês não é fazer essa engenharia reversa aqui não, tá? Isso aqui é um último exercício que para a aula passada ia ficar pesado, deixei para fazer na aula de hoje para a gente relembrar um pouco da aula passada. Aqui é o contrário, né? Aqui o instrumento está no campo e você desenha a planta dele, tá? O projeto, o terceiro trabalho de vocês é igual à atividade da aula passada, né? Eu vou te fornecer uma planta e você vai fazer a descrição textual dela, que é o que eu estou falando aqui, ó, né? Beleza. Por exemplo, esse daqui. Porque essa reversa aí tá confundindo a cabeça. Não. Aqui nós fizemos ao contrário, né? Dado que nós temos uma planta, né? Dado que nós temos uma planta aqui, ó, com todo o recurso funcional dela, como é que eu desenho isso aqui em planta de processo, tá? Como é que eu desenho isso em planta de papel, né? Quem são esses atores aí? Esses atributos, esses equipamentos? Então, simbologicamente, como é que eu desenho esses caras? Dessa forma, tá? São simbologias que você viu nos exemplos da aula passada e que você vai ver na planta que nós vamos trabalhar como terceiro projeto, tá? Terceiro trabalho. Então aqui é fazer o contrário, tá? É só um treino, tá? Eu estou vendo uma simbologia, como é que eu desenho ela em simbologia de acordo com a ISA S5.1, ok? Então aqui, beleza. Essa, faça identificação completa. Aqui nesse caso aqui, não era o que eu queria. Aqui. Então aqui, conforme. Depois eu passo esse material para vocês. Com essas resoluções aqui vai ficar mais fácil para treinar. Então, conforme a norma ISA S5.1, que é a norma de simbologia que nós estamos trabalhando, tá? Desde a aula passada. Então, tá aqui. Então, fizemos as simbologias dos equipamentos conforme a ISA S5.1. Tá? Todas aquelas tabelinhas que nós trabalhamos, né, na aula passada, está compreendida nessas imagens aqui. Ó. Okay? Até aqui alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ó? Pegamos, vou repetir, ó. Pegamos uma planta funcional, né, um projeto funcionando no campo, e fizemos ao contrário. Pegamos um papel e vimos aqui, isso aqui é uma válvula manual. Então, como é que seria a simbologia dela com base na norma? Isso aqui é um transmissor de pressão. Como é que é a simbologia dele com base na norma? Isso aqui, né, um controlador e transdutor, né, um conversor de corrente, sinal de corrente elétrica para pressão. Como é que eu faço isso? E aqui o posicionador da válvula. Como é que eu faço isso? Então, nós pegamos e montamos, né, essas simbologias. Aí olha que curiosidade. Você foi, pegou e montou, né? Vamos lá. Vai ficar bem legal isso aqui. Tá tudo muito grande.
Vou recortar. Olha como é que a gente vai montar a planta, tá vendo? Ó, inserir. Temos a nossa entrada de processo aqui. Transmissor. Nosso transmissor de pressão. Vou colocar exatamente naquela formatação que está lá a planta original. Controlador. Conversor. E, por último, a válvula. Olha lá, por último, a nossa válvula. Bom, então aqui, entrada de pressão, né? Entrada de pressão nesse sentido. Entrada de pressão nesse sentido, da esquerda para a direita. Então, a nossa válvula de pressão, né, ela envia sinal por próprio fluido, né? Ela envia sinal do próprio fluido. Ok? Então, por suprimento ou impulso. Por suprimento ou impulso. Tá ótimo aqui. O transmissor de pressão envia pontilhado, né? Então, ele pega aqui, ó. Envia sinal pontilhado. Tá? Envia sinal pontilhado. Então ele entra sinal elétrico e sai sinal elétrico para o conversor. Então ele entra sinal elétrico, sai sinal elétrico do conversor, né? E por último, do conversor entra elétrico, sai pneumático, né? Então aqui, ó, o acionamento dessa válvula será pneumático.
Olha que curiosidade. Pegamos essa planta aqui, né, que era um processo industrial funcional, e nós transformamos ela em simbologias de acordo com a norma ISA S5.1. Então, pegamos essa planta e transformamos ela em simbologia. Tá vendo? É isso que nós vamos fazer no nosso projeto? Não, não é isso. Tá? Aqui a gente avançou um pouco mais só para você entender o que é, basicamente, você pegar, né, uma... O que é você pegar... Ai, meu Deus. Tá muito confuso. O que é você pegar um processo industrial e fazer uma engenharia reversa, você desenhar de acordo com norma, né? O que vocês vão fazer no trabalho de vocês? Vocês vão pegar uma planta desenhada desta forma, tá? Eu não vou assustar vocês botando uma foto de um processo, né, da indústria e você identificar qual é o instrumento, né? A gente não tem uma habilidade de atividade prática para saber o que é, né, na inspeção visual, o que é um controlador, o que é um transmissor. Embora, né, nós, nessa aula aqui, ó, eu coloquei em imagens, né, mas isso não nos dá habilidade suficiente para isso. Perfeito? Então, esses carinhas aqui, ó, nós desenhamos lá em simbologia. Tá? Então, tá aqui. Desenhamos eles em simbologia. Né? Transmissor, o controlador, o conversor, né? E a válvula. Ok? Então, eu não vou exigir vocês fazer uma engenharia reversa, desenhar essa planta aqui. Não vou. Mas é só para a gente ter uma ideia do que a planta que nós vamos pegar, né, que é uma planta com desenhos assim, ó, de simbologias, como faz a descrição. Tá? Aqui foi uma engenharia reversa. Eu vou deixar esse material também disponível com vocês, que aí vai assusta menos. Você vai ter oportunidade de rever. Deixar assim, pronto. Ok? Então, aqui foi feita a engenharia reversa. Vamos lá. A parte de telemetria agora. Principais sistemas de medida. Então, para a gente entender, né, o que é a telemetria, vamos entender primeiro quais são os principais sistemas que a gente pode esbarrar, né, de valores, de informação. Então, sistemas podem ser classificados quanto à natureza, né, de suas unidades fundamentais, quanto ao valor dessas unidades e também quanto à relação escolhida na determinação dos derivados, né? Os principais são, por exemplo, o sistema métrico decimal, que tem como unidade fundamental o metro, o quilograma e o segundo, ok? Desde o século XIX. Sistema físico ou cgesimal, né? Tem como unidades fundamentais o centímetro, grama e o segundo, perfeito? Sistema industrial francês, que tem como unidade fundamental o metro, a tonelada e o segundo. O sistema inglês, né, tem como unidade fundamental o pé, a libra e o segundo. Por incrível que pareça, até hoje, né, se utiliza libra, até hoje se utiliza pés. Tá? Bom, então a telemetria utiliza alguns desses tipos de sinais, por exemplo, que eu acabei de citar para vocês. Então, chamamos de telemetria a técnica de transportar medições obtidas no processo à distância. Notem que a gente já está falando isso, né, implicitamente quando a gente fala no sinal de entrada e de saída dos instrumentos. Tá? Isso é telemetria.
em função de um instrumento transmissor. Então, no nosso exemplo que passou agora, a válvula com acionamento manual mandava sinal de pressão, né, próprio fluido, suprimento ou impulso, e o transmissor, além de converter, né, suprimento ou impulso para sinal de corrente elétrica de 4 a 20 mA, ele manda a longa distância, né, processo a distância para o controlador. Esse 4 a 20 mA é um sinal equivalente ao sinal que ele recebe na entrada, né, de fluido ali pressurizado. Vai ficar mais claro. Então, a transmissão à distância dos valores medidos está tão, né, intimamente relacionada com os processos contínuos, que a necessidade e as vantagens da aplicação da telemetria, né, e do processamento contínuo se entrelaçam, ok? Um dos fatores que se destacam na utilização da telemetria é a possibilidade de centralizar os instrumentos. Vou falar sobre isso já. E controles de determinados processos em painéis de controle ou em uma sala de controle. Tá? Vamos lá. Você tem um painel de controles, ou você tem uma sala de controle especial, né, com vários painéis, com telas, né? Então a telemetria ela te possibilita centralizar as informações, a comunicação desses instrumentos, centralizar nessa sala de controle ou centralizar em um determinado painel de controle, né? Ó, o instrumento A, o transmissor A está mandando sinal de 4 a 20 mA, o transmissor B está mandando sinal de 0 a 10 volts, o transmissor C está mandando sinal de 1 a 5 volts, o transmissor D está mandando sinal de 0 a 20 mA. Né? Então, ao invés de comunicar entre si, você joga, centraliza essas informações e consegue manipulá-las. Teremos a partir daqui inúmeras vantagens as quais não são difíceis de imaginar. Por exemplo, instrumentos agrupados podem ser consultados mais facilmente e rapidamente, possibilitando a operação de uma visão conjunta do desempenho da unidade. Né? Ou seja, todos os instrumentos conectados naquela rede de comunicação, né, eu consigo acessar cada instrumento. Vamos imaginar que nós temos vários computadores de um laboratório de informática em rede. Né? Então, se eu usar o ping lá, eu consigo pegar o IP de acessar um determinado computador. É basicamente isso, só que com instrumentos industriais. Né? E cada instrumento talvez converse num sinal diferente. Por isso que a gente precisa dos transdutores, para poder receber um tipo de sinal e converter para outro tipo de sinal, né, que a rede reconheça, que o sistema reconheça. Podemos reduzir o número de operadores, né, com simultâneo aumento da eficiência do trabalho. Você consegue reduzir o número de pessoas que operam máquinas, porque a rede entre elas, né, você tem uma pessoa que consegue comunicar vários instrumentos. Né? Simplesmente você pinga ele, né, o IP dele, e você busca o IP dele. Então você acessa aquele instrumento. Você não precisa de várias pessoas para fazer isso. Cresce consideravelmente, né, a utilidade e eficiência dos instrumentos face às possibilidades de pronta consulta, manutenção e inspeção, né, em uma situação mais acessível, mais protegida, mais confiável. Então você tem uma rede inteira mais confiável, que teoricamente todos os instrumentos que estão pendurados naquela rede, né, conectados àquela rede, eles estão em sua posse. Você consegue acessar qualquer um deles, qualquer transmissor. Então vamos lá, transmissores. Os transmissores são instrumentos que medem uma variável do processo, né, e a transmitem à distância. Transmissor propriamente dito, ele não mede, né? Ele é um transdutor e transmissor. Só que todo transmissor ele está conectado eletricamente a ele ou mecanicamente a ele um dispositivo sensor, um elemento sensor, que aí sim é capaz de detectar, né, uma grandeza física e passar para o transmissor que está agarrado nele ali, né, o tipo de sinal, e o transmissor vai converter para o sinal elétrico, para o controlador reconhecer, para a rede reconhecer, por exemplo. Então, os transmissores são instrumentos que, com
contribuição do elemento sensor, eles vão medir uma variável no processo e vão transmitir a distância. Já falei isso em alguns momentos, né? Há um outro instrumento receptor, ou indicador, ou registrador, ou controlador, ou até mesmo uma combinação entre todos eles. Existem vários tipos de sinais de transmissão. A transmissão pode ser pneumática, pode ser elétrica, pode ser hidráulica, pode ser eletrônica. Pneumática e elétrica são as mais badaladas, né? E são, por exemplo, as que a gente vem usando até agora. Então, quando a transmissão for pneumática, né? Em geral, os transmissores pneumáticos geram um sinal pneumático variável, linear, que vai de 3 a 15 PSI. Né? PSI significa libras força polegada ao quadrado. Quando nós formos falar especificamente sobre a variável de processo pressão, a gente vai utilizar mais essa unidade de medida. Mas ela é muito usual em ambiente industrial, por exemplo. Para uma faixa de 0 a 100% da variável. Ou seja, né, se o transmissor estiver enviando 3 PSI, na verdade ele está enviando em porcentagem 0% da variável. A informação que ele quer enviar, ao invés de enviar 0, ele envia 3%, 3 PSI. Né? Eu quero enviar 100% da minha variável agora. Ele vai enviar 15 PSI. Ok? Então, essa faixa de transmissão foi adotada, né, por essa associação aqui, ó, a SAMA, né, que é uma associação de fabricantes de instrumentos, né, e pela maioria dos fabricantes de transmissores e controladores são dos Estados Unidos, podemos, entretanto, encontrar instrumentos, né, do tipo transmissores com faixa de sinais de transmissão. Por exemplo, 20 a 100 kPa, também é a unidade de medida de pressão, Pascal. Né? Então você pode ter um instrumento de 20 a 100 kPa, mas é muito mais comum no mundo inteiro você ver a unidade de medida de 3 a 15 PSI, ok? Onde 3 significa 0% da variável e 15 significa 100% da variável. Aí vamos lá, aquela pergunta clássica, né? Por que o sinal de transmissão de um transmissor pneumático ele não faz, por exemplo, 0 PSI para 0% e 15 PSI para 100%? Por que ele trabalha com 3 PSI para 0%? Então tem um instrumento, né? E ele, para dizer que ele está medindo ou transmitindo 0% da variável, ele está injetando ar comprimido. 3 PSI de ar comprimido. Por que isso? Quando você tem um reservatório, por exemplo, né, se você tiver, né, o medidor de nível dele, se tiver centralizado abaixo, o nível zero do reservatório é o zero mesmo. Zerou, secou o reservatório, está seco. Agora, se o medidor for como a maioria esmagadora, né, dos medidores são, ele não fica embaixo, fica na lateral. Então, na lateral, aqui, ó, exemplo, ó, se o sensor ficasse embaixo, né, ele ia medir pane seco aqui, ó. Mas o sensor na lateral, existe uma distância aqui, ó, que quando passar do meu sensor já entende que é 0. Correto? Mas ainda tem alguma coluna de líquido aqui, ó. Correto? Então, esse 0, nós chamamos, esse 0% da variável, chamamos de 0 vivo. Ok? 0 vivo não é que você não tem nada daqui para cá. É que você considera que aqui é o seu ponto 0. É o seu limite. Então, eletronicamente, né, a malha de controle vai entender que aqui é o final do reservatório e não aqui, ó. Né? Então, esse pedacinho aqui vai sempre reconhecer como 0. Qualquer ponto até aqui vai considerar como 0. Como é que você determina que 0 seja 0, o 0 vivo? Né? Num caso como esse, sempre vai ter alguma coisa de pressão, sem contar a pressão atmosférica, né? Então sempre vai ter alguma coisa de pressão ali. Então você precisa chamar esse 0% da variável aqui, ó, tem que ser 0 vivo.
você atribuir onde é o ponto inicial dele e entender que, a mesma ali sendo zero vivo, existe uma pressão atmosférica e existe aquela pressãozinha daquela coluna de líquido que está naquela distância antes do seu zero vivo, ok? Então, por isso, né, que o menor valor transmitido para ser 0% da variável não é 0 PSI, mas 3 PSI, que é para você usar sempre zero vivo, ou seja, quando está indicando zero, ele está injetando 3 PSI de ar comprimido, né, para indicar que existe sinal ali. Ou, por exemplo, converter temperatura em pressão. Né? A nossa pressão no Rio de Janeiro chega a 0 graus? Não. Então eu preciso determinar qual é o zero vivo para eu poder transmitir. Qual é o meu 0% no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, a condição mais fria do Rio de Janeiro é 10 graus Celsius. Tá, então eu vou botar 10 graus Celsius como o meu instrumento vai medir 10 graus Celsius e vai enviar 3 PSI, ou seja, 0% o meu zero vivo da minha variável. Nos países que utilizam o sistema métrico decimal, né, utilizam-se as faixas de 0,2 a 1 kg/força por centímetro quadrado, que equivalem a aproximadamente de 3 a 15 PSI. Tá? 0,2 kg/força por centímetro quadrado equivale a 3 PSI, né, ou seja, 0% da variável, e 15 PSI, ou seja, 100% da variável. O alcance no sistema métrico é aproximadamente 5% menor, né, que o sinal de 3 a 15 PSI. Esse é um dos motivos pelos quais devemos olhar, calibrar os instrumentos de uma malha, né, seja ele, dependendo do tipo de sensor ele se calibra, tá? Mas vamos lá, a grosso modo, os transmissores, controladores, as válvulas, que são os elementos finais de controle, os conversores, né, calibrando sempre usando, né, a mesma norma de calibração para a calibração. Note que o valor mínimo do sinal pneumático não é zero, ou o zero vivo que eu estava falando para vocês aí, e sim 3 PSI, ou 0,2 kg/força por centímetro quadrado. Desse modo, conseguimos calibrar corretamente um instrumento, comprovando sua correta calibração e detectando vazamento, né, de ar em linhas de transmissão. Então, se você tiver uma linha de transmissão com vazamento de ar, esse 3 PSI vai cair para menos de 3 PSI. Então, você vai estar injetando 3 PSI, mas não vai estar chegando 3 PSI. Então, você vai saber que existe vazamento na tubulação, na linha de transmissão de ar comprimido, por exemplo. Se o meu 0% da variável fosse 0 PSI, eu não teria pressão. Então, como é que eu vou identificar que existe vazamento na linha? Não iria identificar. Somente quando eu mandasse algum sinal de pressão. Então, sempre ter pressão, se produzir uma queda, significa que existe vazamento. Percebe que se tivéssemos um transmissor pneumático de temperatura de range, né, de 0 a 200 graus Celsius, e o mesmo tivesse um bulbo de 0 graus Celsius, né, e um sinal de saída de 1 PSI, esse instrumento estaria, por exemplo, descalibrado. Ele vai de 0 a 100 graus Celsius. Né? O bulbo, onde fica o meu fluido, está 0 graus Celsius. E o sinal de saída do meu transmissor de 1 PSI. Ou seja, se a transmissão dele o zero vivo dele é 3 PSI, se o meu dispositivo está mandando 1 PSI, então ele está descalibrado. Ele precisa recalibrar. Tá? Alguns instrumentos você consegue fazer a calibração eletrônica por programação, que ele mudou o parâmetro dele porque alguém mexeu. Né? Então você consegue zerar o parâmetro de fábrica dele. É um processo de calibração. Tá? Os demais processos de calibração para transmissores, aí não. Aí você tem que levar para uma empresa de calibração mesmo. Diferente de manômetro. Né? Manômetro você consegue calibrar se você tiver um outro manômetro chamado de padrão. É mais simples.
mais simples o processo, né? Mas ele dá bastante trabalho. Se o valor de saída fosse 0 PSI, não seria possível fazer essa comparação rapidamente, né? Um exemplo de queda na linha, por exemplo. Para que pudéssemos detectá-lo, teríamos de esperar um aumento de temperatura, né, para que tivéssemos um sinal de saída maior do que 0, o que seria um completo erro, né? Você quer detectar o 0% da variável, você só vai saber se a temperatura mudar para mais. E mudou, né? E então vou ter que subtrair para saber quanto eu tinha antes, né? Então é totalmente incorreto fazer a análise dessa forma. Bom, transmissão eletrônica. A transmissão eletrônica, ou também chamada de elétrica, né, são transmissores eletrônicos que geram vários tipos de sinal em painéis, sendo, né, os mais utilizados de 4 a 20 mA e de 1 a 5 volts. Né. Temos essas discrepâncias nos sinais de saída entre diferentes fabricantes, né, porque esses instrumentos estão preparados para fazer uma fácil mudança no seu sinal de saída. A relação 4 a 20 mA, 1 a 5 volts, é a mesma relação de sinal de 3 a 15 PSI, ou seja, 4 mA é o zero vivo, 20, 0%, né, o zero vivo. 20 mA é o fundo da escala, é o 100% da escala. 1 volt é o zero vivo, 0% da escala. 5 volts é o fundo da escala, 100% da escala, bem como o sinal de 3 a 15. Aqui, ó. O zero vivo utilizado, né, quando adotamos o valor mínimo de 4 mA, oferece a vantagem também de podermos destacar uma avaria, um rompimento em um cabo elétrico, por exemplo. Né? Ele tem que estar mandando 4 mA. Se está mandando menos de 4 mA, é porque tem um conector que não está funcionando, né? Algum cabeamento que se rompeu, que ressecou, ou algum ponto que está sofrendo uma influência eletromagnética muito grande. Para você ter uma ideia, né, a título de prática, você está numa indústria. Eu já passei por isso várias vezes. Você está numa indústria. Aí você tem o cabeamento de comunicação do instrumento, que trabalha de 4 a 20 mA. Aí você tem um cabeamento de fonte de alimentação, aquele tomada de computador, né? Conectou na tomada, e esse cabo que vai até o computador, esse cabo de energia, né, de fonte de energia, está passando por cima sim. Não é eletricamente conectado, não. Mas você tem um cabo, você tem outro cabo por cima. O campo eletromagnético, né, criado pelo sinal alternado já influencia, já corta a comunicação, né, do sinal de 4 a 20 mA, por exemplo. Okay? Ele vai mandar valores totalmente absurdos. Entre 0% da variável, ele vai mandar valores totalmente errados. Ou não manda nada, dependendo do caso. Bom, antes de entrar em protocolo HART, né? Bom, uma transmissão eletrônica, esse sinal de 4 a 20 mA de 1 a 5 volts, por exemplo, né? Como é que funciona essa conversão de sinal elétrico de corrente para tensão? Bom, quando você pega um transmissor, tá? Quando você pega um transmissor, pega aqui um transmissor, com a entrada dele de 1 a 5 volts. Quando você faz uma comunicação, existem transmissores que dentro do equipamento que faz a comunicação já possui, né, uma resistência interna, tá? Então, chamada
de resistor de shunt. Resistor de shunt. Esse resistor de shunt, tá? O que ele faz? Ele converte o sinal para o equipamento. Por exemplo, o equipamento trabalha de 1 a 5 volts, mas ele recebe de 4 a 20 mA. Então, esse resistor de shunt, esse fenômeno resistivo, ele faz uma lei de Ohm para converter desse para esse aqui, né? Então, o resistor de shunt será, por exemplo, tem que ser um valor específico, 250 ohm. Não se preocupa que eu não vou cobrar essa informação em processos avaliativos. Mas para a coisa fazer um pouco mais de sentido para vocês, que a gente está falando de sinal eletrônico. Por que tem isso aqui? Por que tem isso aqui? Que internamente o equipamento funciona assim ou pode ser transmitido dessa forma também. Então, utilizando uma lei de Ohm simples, a primeira lei de Ohm, né? Então, a tensão vai ser igual, por exemplo, ao R vezes o I. Ok? Então, bobagem. O R vezes o I. Perfeito? Então, se a gente pegar aqui, ó, 4. 12, 16, 20. Bom, vamos lá. Se você pegar aqui e botar o teu resistor, né, 250 ohm, se você fizer essa matemáticazinha aqui, ó, você vai encontrar essa relação aqui, ó. É uma relação direta, tá? Volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts. Então, a relação por conta desse resistorzinho de shunt vai fazer isso aqui internamente para o transmissor. É isso aqui, ó. Tá? Ou seja, o seu transmissor, né, ele eletricamente ele pode receber em sinal de corrente que ele vai converter, querendo ou não, para sinal de tensão. Tem transmissor que te obriga a instalar um resistorzinho desse daqui, mas tem transmissor que já vem acoplado nele, né? Então, toda vez que você vai fazer a comunicação, ele já faz essa conversão direta para você. Ok? Então, a transmissão eletrônica. Tá. Então, a transmissão eletrônica dele, né, faz essa conversão aqui. Isso vai ser importante para a gente falar agora sobre protocolo HART. Tá? Protocolo HART, gente, é um protocolo que você pode, né, um instrumento como esse daqui, um transmissor como esse, se ele for HART, ele vai se comunicar de 4 a 20 mA. E vai fazer exatamente isso aqui, ó, internamente. Tá? Vai fazer exatamente dessa forma aqui. Ó.
essa conversão de sinal eletrônico, ok? Então, na indústria é muito comum falar, um instrumento de 4 a 20, um instrumento de 4 a 20, um instrumento de 4 a 20, transmissor de 4 a 20. É uma comunicação HART, né? Então, o que é a comunicação HART? É um sistema que combina o padrão, né, de 4 a 20 mA com a comunicação digital. Então, é um sistema de 2 fios, de comunicação, né, de 1,2 kilobit, né, bits por segundo, e modulação, né, chaveamento por frequência. Então, faz um chaveamento por frequência, que é o sinal da transportadora do sinal, que é parte de telecomunicações. Transportadora do sinal, você tem um sinal que ele é chaveado pela frequência para você mandar a longa distância. Com uma taxa de comunicação, uma velocidade de comunicação, um baud rate de 1.200 bits por segundo, né? Então ele combina esse padrão aqui, ó, de zero vivo ao fundo da escala, de 4 a 20 mA, com esse sistema de comunicação. O HART é baseado no sistema mestre-escravo, permitindo a existência de 2 mestres numa rede simultaneamente. Então você pode ter numa rede, por exemplo, 16 transmissores, né? Você vai ter no máximo 2 transmissores que você vai considerar como mestres daquela rede ali. Todos os outros vão ser considerados como escravos. Qual é a vantagem de você ter um sistema HART, né? Você usa o mesmo par de cabo tanto para alimentação quanto para comunicação. Os mesmos cabos positivo e negativo que você energiza eles são os mesmos cabos que passam a comunicação digital, tá? Isso é muito importante, muito bacana. Usa o mesmo tipo de cabo utilizado na instrumentação analógica, né? É uma transmissão digital, mas é o mesmo tipo de cabo da transmissão analógica, mesmo tipo de cabo elétrico. A única diferença é que, além de alimentar, ele ainda faz a comunicação. Disponibilidade de equipamentos de vários fabricantes. Então, você pode pegar um transmissor da ABB, fazer uma comunicação HART, né, com o transmissor da SMAR, né, tranquilamente. Com outro transmissor da Siemens, porque o protocolo de comunicação é o mesmo, tá? E as desvantagens, né? Existe uma limitação quanto à velocidade de transmissão das informações e a falta de economia de cabeamento, né? É uma comunicação que para cada instrumento você precisa de 2 cabos, é um par de instrumentos, né? E a comunicação em protocolo HART, ela é muito sensível à onda eletromagnética, a ruído eletromagnético. Então, o ideal é que sejam cabos blindados. Isso sai caro. E nós estamos falando de um transmissor que fica no campo para mandar comunicação para a sala com outros transmissores e para a sala de controle, né? Então, não é um cabo de transmissão. São 2 cabos de transmissão. Por quê? Porque nesses cabos de transmissão você também alimenta o dispositivo, né? Então você gasta para transmitir via 2 cabos. Aqui exemplo como funciona. Você tem vários instrumentos, por exemplo, transmissores no campo, 3 transmissores, por exemplo. Ó, comunicação a 2 cabos, ó, tá vendo? Com o meu REC, o meu dispositivo de entrada e saída do meu protocolo HART. Pode ser, por exemplo, um sistema SDCD, Sistema Digital de Controle Distribuído, e comunicação com o computador, né? Se eu pegar o meu instrumento, no computador, se eu tiver um software HART, aí eu não preciso desse cara aqui, ó. O meu cabo aqui, ó, eu conecto num equipamentozinho, que não deixa de ser um dispositivo como esse aqui, só que menor, e liga no USB do computador, por exemplo. Aí você tem uma chave, que é tipo um pendrivezinho, que ele só funciona se tiver com aquilo ali conectado. Agora, eu quero pegar um programador, eu quero lá no campo, eu quero conectar, a gente chama de pendurar, né? Eu quero pendurar no meu dispositivo, eu quero conectar. No mesmo cabeamento da alimentação, eu vou conectar, eu faço um mapeamento. É um Palmer, né? É o HART, é o dispositivo HART, é o Palmer. Então você pode conectar no instrumento e pelo Palmer você faz como se fosse um celular. Você faz uma configuração, você mexe, você faz a leitura, você manipula, você muda dados, né? Tudo se baseando nesse equipamento. Ou você pode
diretamente comunicar com o computador. Mas não é qualquer... O cabeamento, esse cabeamento aqui, ó, que vai conectar ao computador, ele é muito mais sensível, né? Então, o ruído eletromagnético atrapalha muito essa comunicação aqui. E o protocolo HART você pode ter até 16 instrumentos pendurados no mesma conexão. Aqui tem 3, poderiam ser 16. E desses 16, 2 poderiam ser mestres, né? Pelo menos um tem que ser mestre, ou no máximo 2. Tecnologia Field Bus é a tecnologia digital mais moderna que existe. Tá? Mais moderna que existe. É uma tecnologia que ela é independente. Ela não precisa de um operador que vá manipular variáveis. Ela se autoajusta. Tá? Então, é um sistema de comunicação digital bidirecional, né? Um transmissor envia e o outro envia. Um transmissor recebe e o outro também recebe, né? Então, é uma comunicação full duplex, né? Simplex, eu envio, você recebe. Half duplex, se eu envio, você só recebe. Quando você for enviar, eu só recebo. Field Bus é uma tecnologia full duplex, né? Full duplex. Eu envio e recebo ao mesmo tempo, ou seja, bidirecional, que interliga equipamentos inteligentes de campo com o sistema de controle ou equipamentos localizados na sala de controle, né? Conforme a próxima imagem. Vai ficar mais claro. Então, esse padrão permite uma comunicação entre uma variedade de equipamentos, como transmissores, válvulas inteligentes, transmissores, tudo que você fala relacionado a Field Bus a gente chama de sistema digital inteligente, né? Então, transmissores inteligentes, válvulas inteligentes, controladores lógicos programáveis, por exemplo, né? E estes podem ser fabricantes diferentes, chamamos de interoperabilidade, né? Você tem um transmissor de um fabricante, você tem um CLP, um PLC de outro fabricante, e todos estão comunicados em tecnologia Field Bus. E ter controle distribuído, né? Cada instrumento tem a sua capacidade de processar o sinal recebido e enviar informações a outro instrumento. Então, cada equipamento faz o seu autoprocessamento, né? Para correções de uma variável, ou seja, que é variável de processo. Ou seja, eu não preciso mais de um operador para ficar olhando para uma tela e mexendo, aumentar a variável aqui, abre mais essa válvula, tantos por cento dessa válvula, tantos por cento daquela, mexe no set point, não preciso mais disso. Automaticamente, cada instrumento é capaz, né, de processar o sinal que ele recebe e que ele vai enviar. E uma grande vantagem é a redução do número de cabos do controlador, né, aos instrumentos de campo, ou seja, apenas um par de fios é o suficiente para a comunicação todinha de uma rede Field Bus. Então, todos os instrumentos comunicando via 2 cabos faz esse controle autônomo, né? Então, tá aqui, ó, comunicação bidirecional, por exemplo. Ó, você tem o transmissor de pressão aqui, ó, comunicando com o transmissor de temperatura, comunicando com uma válvula de controle de pressão, né? Comunicando, né, com um controlador PID, né, de proporcional, integral e derivativo, por exemplo. E tudo comunicação bidirecional, tanto com a estação de monitoramento ou estação de operação e estação de manutenção, por exemplo. Então, se um dispositivo nessa rede aqui falha, né, vai um sinal para a estação de manutenção que houve falha. Então, quando é um dispositivo muito primário, um dispositivo muito funcional naquela malha de controle, é normal você ter 2 iguais. Chamamos de redundância. Se o transmissor de pressão 1 parar, o sistema Field Bus ele já entra direto o transmissor de pressão 2. Então funciona como se fosse ao mesmo tempo, ó, né? Certinho. Se esse aqui parar, entra esse, né? Aí vai um sinal para a estação de manutenção informando que o transmissor de pressão 1 parou. A equipe de manutenção vai lá e efetua a manutenção no mesmo. Perfeito? E agora, né, alguma dúvida, galera? Se alguém tiver alguma dúvida em relação à telemetria,
existe um universo de informações e de protocolos sobre telemetria, tá? Eu falei os mais básicos relacionados à indústria, pelo menos os mais falados, né? Mas existe um universo, que eu poderia falar mais algumas aulas só sobre protocolos de comunicação. Né? Então, o nosso foco é entender esse tipo de sinal que um transmissor transmite, o que é zero vivo, né? O que é uma transmissão pneumática, o que é uma transmissão elétrica de corrente, elétrica de tensão. Né? E agora nós vamos falar do nosso terceiro trabalho. Então, se alguém tiver alguma dúvida relacionada, né, a essa parte de telemetria básica, abre o áudio, me intercepta. Nós vamos agora para a parte do trabalho. Deixa eu ver aqui, não tem nenhum acionamento de dúvida. Bom, o nosso terceiro trabalho, ele está disponível tanto no sistema do aluno, na plataforma, como também está disponível naquele link do Google Drive para você baixar as aulas gravadas, tá? As videoaulas. Bom, o nosso terceiro trabalho, ele é um trabalho fácil, porém volumoso. Então eu preciso que vocês façam em grupos de até 3 alunos, ok? Até 3 alunos. Pô, Brian, eu vou fazer sozinho. É bastante coisa para fazer sozinho, né? Se você puder, se envolva com um grupo de 3 alunos, que vai ser mais do que suficiente para cada um pegar uma planta e trabalhar. Necessidades especiais, aí entra em contato direto comigo e a gente vê o que faz. Tá? O que não vai ser possível, sobrou um aluno, fazer grupo de 4 alunos, não vai rolar. Grupo de 5 alunos, não vai rolar. Então, grupos de 3 alunos. É o ideal. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é o ideal para esse trabalho. 4, impossível. Vamos lá. Vou precisar que você me envie, igual você me enviou os outros trabalhos, né? A imagem do trabalho, o manuscrito. Né? E a data de envio para ele vai ser a data da P1. Então a gente vai respirar um pouquinho mais para a entrega desse trabalho da P1. A entrega desse trabalho, dessa atividade 3. Tá? Então, se trata de uma planta, né, da linha, uma planta de expansão, de automação da linha da Rotex. Ok? Então, esse processo geral é o que nós vamos trabalhar, perfeito? Então, esse processo geral, ele se divide em 4 etapas, em 4 processos. Né? Processo 1 é uma planta só, tá bom, gente? Nós vamos dividi-la em 4 plantas para a gente entender o que cada uma faz. O processo 1 é só a parte de separação dos sólidos. O processo 2, só a parte de injeção de componentes. O processo 3 vai ser a mistura do composto e o processo 4 vai ser o invase. Perfeito? Vamos lá. Então, essa vai ser a sua planta. Ok? Ela vai estar disponível para vocês. Esse arquivo aqui está disponível. Eu vou botar essas plantas à parte para vocês, para facilitar. Então, essa aqui é a nossa planta. E olha os instrumentos aqui para identificar. Deixa eu botar ela maior aqui. Deixa eu ampliar esse pedaço aqui. Pronto. Então, aqui nós temos o processo 1, processo 2, processo 3 e processo 4. Ok? Vamos lá. Processo 1, de separação dos sólidos. Ó. Então, esse nosso processo... eu já deixei para vocês dessa forma aqui. Esse nosso processo 1, que é essa esquerda superior, ó, a nossa planta, ó, a esquerda superior, processo 1. Esquerda inferior, processo 2. Direita superior, processo 3. Né? Direita inferior, processo 4. Então, aqui, ó, nosso processo 1, que é a parte de separação dos sólidos, vamos ampliar ela aqui, para ficar melhor enxergar. Olha os instrumentos que nós temos, ó, tá vendo? Olha os instrumentos. Ó. Nós vamos identificar cada um deles. Então, o que você vai fazer? Esse instrumento aqui, ó. Então, você vai desenhar essa simbologia e vai fazer a identificação completa ao lado. Esse instrumento aqui, ó. Vai desenhar a simbologia, vai fazer a identificação completa. Vai desenhar a simbologia, identificação completa e por aí vai. Ok?
Então, processo 1, processo 2, ó. A parte de injeção de componente. Vamos ampliar ela aqui, ó. Tá vendo? Todos os instrumentos, ó. Simbologias que vocês já conhecem, ó. Nós vamos identificar. Processo 3, que é a mistura do composto, é a parte da direita superior. Tá? O mais fácil para vocês é que alguns dos instrumentos do processo 1 você vai ver igual no processo 3. Né? Por mais que ele venha de um lugar diferente, vai para outro. Então isso vai facilitar. Ou seja, fazer em 3 alunos, né, vai ser o ideal e suficiente para a gente. O necessário. E o processo 4, né, a parte de invase. Bom, esse processo 4 aqui, essa parte de invase... O Brian, dá licença só de fazer uma pergunta. Sim. Por exemplo, na planta anterior que você colocou lá, tem instrumentos que são iguais, entendeu? Né? E aí vai ter que repetir a descrição do mesmo instrumento várias vezes? Então, vai repetir porque não é o mesmo instrumento. Se ele faz parte de outro processo, a rotina dele é outra, a função dele é outra. Então, olha só, o exemplo que você está aí do processo, são três tanques, correto? Que está aí na tela agora. Perfeito. Aí em cima é o transmissor de nível. Isso. Ok? Do tanque 9, do tanque 8 e do tanque 7, correto? Perfeito. Sim. Então, aí se eu colocar, por exemplo, transmissor de nível do tanque 9, é igualzinho para os outros tanques. Eu tenho que... Isso que eu quis dizer, entendeu? Sim, sim. Quando tem um processo que é igual, aí eu vou ter que ir bem sendo igual. Cada um você vai identificar. Exatamente. Isso. Cada um você vai fazer a identificação. Entendeu? Não, mas não é questão de ficar repetitivo. Vai ficar mais repetitivo de um processo para outro. Né? Mas aí, por exemplo, esse quarto processo aqui, eu vou fazer junto com vocês agora. Dá tempo? Tá. Ele é pequenininho. Tá bom. Dá tempo. Ele é pequenininho. Eu vou fazer com vocês agora. Os outros 3 processos, não é em 3 alunos, cada aluno vai fazer um processo. Então não vai se tornar repetitivo como a gente imagina. Essa planta 4, por um acaso, ela tem 3 transmissores de nível um do lado do outro. Por um tanque que está um do lado do outro. Né? Área 9, área 8, área 7. Mas nas outras plantas, isso vai acontecer mais, só que uma planta relacionada à outra, embora o processo seja diferente. Por isso que eu quero que seja em trio. Né? Cada aluno vai ser responsável por fazer uma planta. Né? E vocês vão me juntar num arquivo só do grupo e vão me enviar. Né? Daquele jeito, com o nomezinho dos 3, tanto no assunto quanto no nome do arquivo, mas vocês vão juntar isso daí. E a etapa que cada um fizer, por exemplo, no Word, né? No Word não, né? Eu pedi manuscrito. Então, o trabalho da Carla, por exemplo, vai estar escrito lá, aluna Carla. Né? Mas aí a Brenda, por exemplo, faz junto com a Carla. Então, o primeiro arquivo ali vai estar escrito Brenda. O segundo vai estar a segunda imagem, Carla. A terceira imagem, o Fábio, por exemplo. Vocês não precisam me mandar as 3 pessoas, um cada planta. Mas vocês vão me mandar um e-mail só com seu arquivo individual. Oi. Eu não tenho como imprimir. Eu não tenho impressora. Você falou para fazer manuscrito. Teoricamente, eu teria que imprimir, né? Não, você pode abrir, por exemplo. Quem falou foi a Evelyn agora? Paula. Oi, Paula. Por exemplo, a Paula, a Evelyn e a Carla. Bom, me veio na cabeça. E a Carla forma um trio. Né? A Carla ficou com a planta 1, a Evelyn com a planta 2, a Paula com a planta 3. A planta 4, a gente vai fazer junto aqui. Então você não precisa nem me entregar a planta 4. Tá? Vai ficar como exemplo. Então, vocês vão me mandar um e-mail apenas com a imagem da resolução da planta 1, feita pela Carla, da planta 2, feito pela Evelyn, da planta 3, feito pela Paula. Vai ser dessa forma. Entendeu? E você não precisa imprimir esse arquivo aqui. Você vai olhar no seu computador e você vai fazer manuscrito. Ok?
Beleza, entendi. Acho que alguém abriu o áudio aí para tirar alguma dúvida. Eu abri para dizer que eu entendi. Ah, tá ok. Ô, Brian, a gente pode Oi. pelo menos capturar a imagem do instrumento para facilitar e descrever ao lado? Pode. Para não ter que estar desenhando, entendeu? Assim, Capturar da planta e não, descrever do lado? eu não quero que você desenhe a planta, não, tá? Desenhar Não, não vou somente. desenhar. Tô falando, por exemplo, assim, ó. Recortar aqui o do instrumento. Para facilitar e colocar, entendeu? Pode. Pode? Se isso Beleza. é o que eu estou fazendo aqui. Talvez isso aqui te dê mais trabalho do que simplesmente desenhar. Né? Do que simplesmente desenhar. Tá vendo? Talvez te dê mais trabalho, não sei. Para mim facilita. Tá. Então, por exemplo, ó. Então você vai desenhar esses instrumentos, né? Na sua folha você vai identificando eles, descrevendo do lado. Então, por exemplo, ó, vamos fazer junto aqui agora. Esse instrumento aqui em cima. Né? Se alguém não estiver enxergando bem, né, virtualmente aqui, ó, me avisa que eu vou dando um jeito de recortar e deixando maior aqui. Mas vamos lá. Aí você vai botar essa simbologia aqui. Ok? Aí vamos começar. Ele é um instrumento discreto. Discreto? Não. Olha aqui, ó. Ele tem um quadrado em volta. Então ele é compartilhado. Então, instrumento compartilhado. Olha a linha no meio, ó. No painel, montado no painel principal acessível ao operador, localizado na área 1, do tipo FAH. Tá? F, primeira letra, vazão. A e H é letra subsequente, então vai para outra metade da tabela. Tá? Então, F, vazão. O A, alarme. E o H é high, né? É alto. Então, vai ser um alarme de alta vazão. Né? Um alarme de alta vazão. Com sinal de entrada via software. Então, vai ser desta forma. E esse instrumento, por exemplo, né? Vai ser, ó, instrumento compartilhado montado no painel principal, localizado na área 1, do tipo alarme de alta vazão. Né? Com sinal de entrada via software. Aí você fala, caramba, Brian, como é que você chegou em alarme de alta vazão? Né? F igual a vazão, de acordo com a norma. Né? Aí vamos lá. A, como letra subsequente, alarme. Né? H, como letra subsequente, é high, né? Então alto. Então temos isso aqui, ó. Vazão, alarme, alto. Né? Alarme é a função do instrumento. Então, qual é a saída do instrumento? É o alarme, a saída do instrumento. Então, essa linha de comunicação aqui só pode ser entrada, porque a saída é o alarme. Né? Então, você precisa escrever, né, mais melhor interpretativo para o português. Né? Então, um alarme de alta vazão.
Ou poderia escrever alarme de vazão alta? Até poderia, né? Mas alarme de vazão alta, alarme de alta vazão. Alarme de alta vazão é mais coerente, né? Então você vai... É uma identificação rápida do instrumento. Olhou, é um alarme de alta vazão, né? Não é um alarme de nível. É a letra F, então alarme de alta vazão. Aí no instrumento de baixo aqui, ó, como é que você vai escrever? Ó, instrumento discreto, ele não tem o quadrado em volta, linha no meio, ó, montado no painel principal, esqueci de colocar aqui, ó, acessível ao operador, acessível ao operador, localizado na área 1. Então, isso aqui vai ser igual, coincidentemente. Acessível ao operador, localizado na área 1, do tipo F, vazão, T, transmissor. Então, transmissor de vazão. Transmissor de vazão com sinal de entrada. O sinal de entrada dele, ó, tá vendo aqui, ó, é linha contínua. Então é por suprimento ou impulso. E a saída é para os alarmes de nível alto e nível baixo, que é via software. Então, com sinal de entrada por suprimento ou impulso, e sinais, aí é plural, porque tem duas saídas, né, de saída, via software. Via software. Então você fez uma identificação completa desses dois instrumentos da planta, né, dessa plantinha aqui. Ok? Faltou esse aqui. Então, o nosso terceiro instrumento vai ser um instrumento compartilhado, né, quadrado em volta, montado no painel principal, a linha no meio, acessível ao operador, localizado na área 1, do tipo, ó, F, vazão, A, alarme, L, low, baixo. Então vai ser um alarme de baixa pressão, né, com sinal de entrada via software. Ok? Via software. Esse próximo caso, os próximos três instrumentos,
Então vamos olhar a planta, né? Reparem que a entrada de todos eles é pontilhado, mas a saída linha contínua. Então a entrada de todos eles é entrada elétrica e a saída suprimentou o impulso. Então vai ser um instrumento discreto, né? Bolinha, instrumento discreto, montado no painel principal acessível ao operador, linha no meio, localizado na área 7, né? Do tipo LT, L nível, T transmissor. Então do tipo transmissor de nível, então, com sinal de entrada elétrico, e sinal de saída por suprimento ou impulso. E desse instrumento aqui, para os demais, só muda porque eles estão em áreas diferentes, porque são 3 tanques diferentes. Nesse caso aqui, você acaba sendo obrigado a identificar, porque são 3 instrumentos de 3 áreas diferentes. Mas os outros 3 são instrumentos discretos, montados no campo, montado no painel principal acessível ao operador, localizado cada um em sua área, do tipo transmissor de nível, com sinal de entrada elétrica e saída, o suprimento ou impulso. Né? Acaba que a identificação é muito similar, só muda a área. Bom, esse primeiro instrumento aqui, ele é um elemento de decisão. Né? Do tipo ou, como assim? Se uma entrada ou outra entrada receber sinal, ele manda saída. Então é basicamente isso. Ele faz uma comparação das entradas. Se qualquer uma das entradas ou todas as entradas, ele deixa passar. Tá? Como assim? Elemento de decisão, ele deixa passar qualquer coisa que entra, sai? Sim, ele é um receptor de sinal ou distribuidor de sinal. O que vier sai para todo mundo, ou se vier de lugares diferentes, sai de um lugar só. Né? Esse instrumento aqui, ele é um controlador lógico programável. Então, ele vai ser um controlador lógico programável, né? Que é o nosso famoso PLC, montado no painel principal no meio, no painel principal acessível ao operador, né? Aqui é S e C, tá? Porque eu expandi, ele ficou meio estourado. Então, localizado tanto na área 7, quanto 8, quanto 9. Então, localizado na área 7, 8, 9, do tipo da direita para a esquerda, ó. C, controlador. Função principal dele. Letra I, E, indicador. E a primeira letra, que é o S, speed, é velocidade. Se for naquela tabelinha de letras, a letra S, primeira letra, velocidade.
Só que é uma velocidade no sentido de controle de frequência, tá? Então, eu vou botar assim, ó. Você controla a velocidade manipulando a frequência. Então, ele é um controlador de frequência e vai controlar a velocidade desse motor bomba aqui, ó. Então, ele possui sinal de entrada. Fechou. Elétrico e saída elétrico. Elétrico, elétrico. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, o motor bomba, ó, o controlador vai receber o sinal vindo dos transmissores e vai controlar a velocidade de rotação do motor bomba para o processo de invase. Tá? Então, com sinal de entrada, com sinais de entrada e saída, né, elétricos. De entrada e saída elétricos. E essa última simbologia aqui é uma bomba, né? Só que como é acionamento elétrico, chamamos de motor bomba. Isso é um motor bomba. É uma bomba acionada por um motor elétrico. Ok? Então esse daqui é o nosso processo 4, processo de invase. São esses elementos. Então é isso que você vai fazer, só que manuscrito, porque eu quero originalidade no teu trabalho. Então, ok? Então, dessa forma, que vocês vão estar desenvolvendo cada instrumento. Como são 3 plantas, 3 alunos, cada aluno fica responsável por uma planta. Vou salvar aqui para mandar para vocês com esse material feito para auxiliá-los. Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que a gente está quase no horário das 8 aí.